Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. Nesta sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já há umas 3 décadas para falar sobre temas que podem cair em vestibulares, no Enem, sempre em nível de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura está muito bem-vindo. Hoje nós falaremos sobre a segunda geração do romantismo no que tange a poesia. É a geração byroniana, tem esse nome porque um poeta inglês se chamou George Gordon Byron, mas o nome artístico dele era Lord Byron e influenciou bastante os poetas dessa geração. Também é chamada de geração ultra romântica. Então, olha o ultra, pessoal. Ultra não é uma coisa muito grandona? Ok, exagero. Tudo vai estar exagero nessa segunda fase, tá? E lembra de um outro termo que pode aparecer também, que é a geração do mal do século. Mal do século é aquele sentimento de insatisfação, o que hoje está aí lá, a gente chamaria talvez de depressão, né? Isso eram marcantes. O que eu falei no primeiro vídeo da primeira geração romântica vale para esse aqui. O bom, e acho que mais até para este aqui, o bom é assim que você saiba muito bem as características gerais do romantismo, a evasão, o subjetivismo, o egocentrismo, para que aí em cada fase você perceba o elemento que pode ser distinto. Eu digo que para essa que isso funciona bem, porque essas características, subjetivismo, egocentrismo, idealização, evasão, elas estão todas aqui, só que elas estão assim, elas estão em lente de aumento, magnificadas. Por isso que é ultra romantismo, né? Se você tem subjetivismo em todas as fases do romantismo, é nesta aqui, na segunda, em que o eu ele fica maior. Ele fica maior a ponto de o externo, né, o que não é o eu, ser apenas uma projeção do eu. Sabe aquela coisa do romantismo de que a natureza expressando o estado emotivo, o estado emocional da personagem, do eu lírico? Então, é isso, né? Se o eu lírico está triste, você vai ter um poema onde é chuvoso, né? Ou seja, esse eu é tão enorme, esse subjetivismo é tão grande que o lá fora existe em função dele, né? Por isso que chama ultrarromantismo. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Eu farei vídeos sobre cada um dos autores mais importantes dessa fase, mas o maior deles é o Álvares de Azevedo. Tanto é que a segunda fase aqui se inicia em 1853 com a publicação do livro Poesia, do Álvares de Azevedo, e vai se encerrar lá em 1869. Tá? Qual é a pegada? Né? O que estava pegando no segunda geração? Exagero, exagero em tudo, especialmente no que diz respeito a coisas negativas. Então é assim, eram eus líricos que eram extremamente pessimistas, que valorizavam muito elementos sombrios, macabros, paisagens noturnas, sempre estavam sofrendo, né? É a sofrência do romantismo, né? Por quê? Porque geralmente as mulheres idealizadíssimas que eles amavam, esses eulíricos amavam, eram inatingíveis, não davam bola para eles. Então aí todo esse sentimento de tristeza, em virtude de você não conseguir alcançar, né, da inatingibilidade da mulher amada, dava aquela sensação de pessimismo, de tristeza, que fazia até com que o exterior fosse projetado como um lugar triste. Né? Como o eu estava muito triste, o exterior também estava muito triste.
E esse sentimento de tédio, de tristeza, de mal do século, de spleen. Tem uma expressão em inglês, é S-P-L-E-E-N. Acho que hoje em dia isso nem aparece mais em perguntas, mas antigamente aparecia. Esse spleen é esse sentimento triste, melancólico, esse tédio de mal de século, né? Muitas vezes era combatido através de evasões. Tá vendo como são características gerais? Só que aqui elas estão em modo ultra on, né? Estão ligadas no modo ultra. Então eles se evadiam em lugares exóticos, na noite, na morte, no sono, no sonho, no devaneio, na infância, tá? Era um universo sombrio, pessimista, né? E que, portanto, deixava pouco ou nenhum vestígio de causas sociais, de um mundo social, né? Se no primeira geração você tinha pelo menos a presença do índio, e depois na terceira você teria a geração que anti-escravidão, né, da geração do Castro Alves, a segunda geração, em termos políticos, em termos de, de ligação com a realidade social, era bem tênue essa relação, porque era apenas grandes exercícios de expressão do eu. Tá? E em termos formais, essa poesia como o eu e como a necessidade de expressar o eu era soberana, então você tinha possibilidade de versos livres, versos brancos, tá? Era uma geração que não se importava muito ou quase nada com regras. Essa é uma das grandes coisas, na verdade, do romantismo. Lembra? É a rebeldia que esses autores tinham contra regras clássicas ou neoclássicas para a arte. Então, esse é um panorama assim, da segunda geração, né? Essa coisa triste. Qualquer coisa que você vira em vestibular com relação a pessimismo, né, geralmente vai ser em relação, vai estar falando da segunda fase, tá? Muita coisa, né? Muita característica. Estudem, ué. Eu estudei e na minha época não tinha nem YouTube para ajudar, né? Mas vocês conseguem sim, gente. Vamos nos falando. Tchau. Hoje. Opa. Nossa, tem que cortar.